Olá, querido líder de célula, seja muito bem-vindo a mais um estudo da célula. E nessa semana vamos falar sobre um assunto que todos nós já conhecemos, que é a fé. E vamos tomar como base a vida de Abraão. Então o tema do estudo é Vivendo pela Fé, baseado no texto de Hebreus capítulo 11, do verso 8 ao verso 12 e do verso 16 ao verso 17. Interessante que a história de Abraão, ela não é apenas um relato de algo que ficou no passado, mas para nós ela se trata de um espelho no qual podemos ver os nossos próprios desafios e chamados que temos quando lemos a palavra de Deus, né? O nosso chamado como cristão, né? Todos nós temos um chamado, todos nós temos uma história, todos nós temos algo para lutar, para perseverar, para cumprir como missão. E quando olhamos para a história de Abraão, vemos nesse estudo, nós vamos estudar apenas 3 aspectos importantes na vida de Abraão. O primeiro aspecto é a chamada, quando Deus o chama lá de Ur dos Caldeus, onde ele fala, olha, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Então, quando Deus o chama, nós temos aí alguns pontos para refletir. E um deles, que eu queria que você refletisse com a sua célula, em que área da sua vida você precisa exercer fé semelhante à de Abraão, deixando a sua zona de conforto para seguir o chamado de Deus. Às vezes Deus está nos chamando para algo, mas às vezes paramos para pensar, quanto vai custar isso? Né? Quanto tempo eu vou ter que investir nisso? Né? Quais dias da semana que eu vou ter que abrir mão? Então pense aí com a sua célula, eu creio que esse primeiro ponto já tem muita coisa para a gente poder conversar aí. O segundo ponto é quando Deus faz uma promessa pedindo a Abraão, olhe para as estrelas. Deus faz uma promessa a Abraão. Abraão ele foi desafiado então a confiar na palavra, na promessa de Deus. E pensando nisso, como você pode mudar o seu foco das dificuldades e limitações para as promessas de Deus? É verdade que nós temos mais facilidade para olharmos para as circunstâncias e para os desafios do que para as promessas. E como então nós podemos nutrir coisas espirituais em nossa vida, em nosso dia a dia, para termos mais facilidade, para olharmos mais para as promessas de Deus? O que é que você precisa começar a fazer? Converse aí com a sua célula. E mais um ponto importante, segundo a questão do ponto 2, de que maneira a história de Abraão te inspira a manter a fé mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis? Eu sei que aí a gente já tem muita coisa para conversar. E o terceiro e último ponto é, claro, aquela cena épica, né? Abraão e Sara não podiam ter filhos, Deus concedeu na velhice um filho, Isaque. E Deus pede para que Abraão sacrificasse Isaque. E aí, como é que fica? E quando Deus pede algo para nós, em que confiar? Né? O que fazer? E esse ponto eu acho que você deve gastar um tempo, um pouco mais, porque ele é muito importante. E aí, 2 questões importantíssimas para nós discutirmos com a célula. Quais são as promessas ou bênçãos em sua vida que podem estar ocupando indevidamente o lugar de Deus? Talvez Deus te deu algo e você está valorizando isso que Ele te deu, muito mais do que a presença dele. Já parou para pensar nisso? Que isso é possível? Uma segunda questão, do ponto 3. Como você pode realinhar suas prioridades para colocar Deus acima de tudo? Apenas um exemplo. Às vezes Deus te deu um trabalho. Aí você começa a trabalhar, mas aí você parou de fazer as coisas que você fazia para Deus. Você parou de liderar uma célula, você parou de vir à igreja. Mas você parou não é porque não dá para você vir, porque às vezes você se sente cansado, ou você talvez queria aproveitar o tempo de uma forma diferente. Será que não daria para ajustar as prioridades, né? Realinhar o tempo, ajustar a agenda? Então é sobre isso. Converse aí com o pessoal da célula, que vai ser top demais essa célula. Para concluir, eu quero dizer o seguinte: ao refletir sobre a vida de Abraão, nós somos desafiados a viver uma fé que não é estática, mas que cresce e se adapta diante de novos desafios e circunstâncias. Então eu e você precisamos olhar para a jornada de Abraão
e aprender com essas lições sobre confiança. Temos que confiar mais em Deus, como Abraão confiou em toda a sua trajetória, desde quando ele saiu de Ur dos Caldeus, quando ele recebeu a promessa e quando Deus pediu a vida de Isaac. Ele confiou. Uma coisa interessante sobre o terceiro ponto, eu creio que Abraão, quando ele sobe para sacrificar em obediência, eu creio nisso, que ele sabia que Deus era capaz, mesmo que ele sacrificasse Isaac, Deus poderia ressuscitar Isaac. Eu creio, por isso que ele foi. Abraão cria em Deus. Abraão confiava em Deus. Será que nós confiamos em Deus nesse ponto? Até esse nível? Bom, fica aí. Boas discussões, boas questões para a célula dessa semana. Deus te abençoe e até o próximo estudo da célula.